está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 12 de março de 2020. Olha aí quem tá fazendo aniversário. Parabéns pra você que tá aniversariando hoje. É essa trilha aqui que mudou, Luciana. Ó, essa trilha aqui mudou, tá? Então olha lá pra mim, trocando, botando essa aqui e ajustando lá com o nosso querido Jair, por gentileza. Quem faz aniversário no dia de hoje? Pastor, pastora, esposo da pastora, esposa do pastor, ou a igreja que foi organizada no dia de hoje, dia 12 de março. Faz o seguinte, manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp e nós vamos ter o privilégio e a honra de mencionar esses nomes queridos e preciosos. Quem manda o nome do pastor, da pastora, enfim, da esposa, do esposo, são as ovelhinhas que podem encaminhar pra gente, assim como as igrejas também, os pastores podem nos encaminhar de suas igrejas. Fique à vontade para mandar. No final do programa nós vamos mencionar com muita alegria e vamos honrar esses nomes orando por eles. 96803-8319, 96803-8319 é sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93, agradecendo pelos aniversariantes do dia de hoje. Olha, minha gente, olha, os nossos debatedores já estão aqui presentes no nosso estúdio. Cada um deles vai cumprimentar os nossos ouvintes com seu aceninho. O pastor Rodrigo Lourenço, a pastora Luísa Tavares, reverendo Luiz Fernando de Oliveira, pastor Luiz Antônio Vieira, todo mundo aqui já no nosso estúdio da 93 FM. Nossa transmissão ao vivo já começou. Estamos no Facebook da 93 FM, transmitindo agora, nesse exato instante, o nosso Debate 93 para você acompanhar com imagens do nosso estúdio. Você já observou que o nosso jornalista Juliano Medeiros está aqui a postos, porque nós vamos começar o programa de hoje com várias e importantes informações sobre a questão do coronavírus. Depois eu tenho um desafio especialíssimo para você que nos acompanha aqui pela 93 FM em qualquer parte do planeta. Aliás, você que está fora do Brasil, a sua informação pra gente é muito importante. Você é um ouvinte que participa aqui conosco e a sua informação, por exemplo, de algum lugar do planeta onde você tem vivido, tem percebido as batalhas e as lutas do nosso povo que tem aí passado por essas dificuldades todas. Existem países do mundo onde essa luta já começou faz tempo. Hoje, em alguns lugares diminuiu, em outros lugares não. Nós temos várias ações que nós vamos ouvir agora, mas tendo a sua participação de qualquer parte do planeta, mandando aqui o seu relato, como se fosse o seu comentário, a sua reportagem. Você dá o seu nome, diz de onde você fala e conta pra gente um pouquinho do seu estado aí, do que está acontecendo. 96803-8319, 96803-8319 é a sua participação aqui no nosso Debate 93. Juliano Medeiros, bom dia, que Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio da 93 FM. Durante o nosso Debate 93, vamos aí algumas informações importantes sobre essa onda tão pesada, tão difícil e sofrida que envolve um novo coronavírus. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, os ouvintes, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Dou até tchauzinho, né? Porque não é o meu costume estar aparecendo ali naquela imagem. Mas a gente vai falar de coronavírus. A gente tem acompanhado desde o início do ano essa epidemia por outros países do mundo, começando pela China e chegando aqui ao Brasil. Ontem, inclusive, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, ou seja, o contágio entre pessoas, de uma certa maneira, está fora do controle das autoridades. O que é preciso ser feito agora é ter ações para que o impacto disso seja ainda menor. No Rio de Janeiro, a novidade hoje, JR, é que as autoridades de saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, confirmou que esse contágio ocorreu pela primeira vez entre pacientes do próprio estado, ou seja, um contágio que eles consideram local. Até então, todos os pacientes confirmados pela doença tinham vindo de algum país, de alguma área localizada onde havia, então, a transmissão do novo coronavírus. Para a gente atualizar os números no estado, números que foram divulgados nesta manhã,
são 15 pessoas com o Covid-19 confirmadas. 2 delas, então, por contágio local. Um paciente de 72 anos que passou para a esposa de 68. Eles estão em casa, em quarentena, e o estado de saúde deles é bom. Além da capital, da cidade do Rio de Janeiro, os outros casos confirmados estão espalhados entre as cidades de Niterói e Barra Mansa. 94 casos estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde como suspeitos. Além do Rio, que lidera essa lista, com 48 pacientes sendo monitorados, e a cidade de Niterói e Barra Mansa, onde há casos confirmados, há também São Gonçalo, Rio Bonito, Barra do Piraí, Belfor Roxo, Maricá, Petrópolis, Teresópolis, Valença, Pinheiral, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda, ou seja, as regiões dos lagos, a região metropolitana e o sul do estado, com casos aí além da região serrana. Por conta desse contágio local, a Secretaria Estadual de Saúde elevou para o nível 1 a atenção dada a essa situação. Isso quer dizer que, neste momento, 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas estão prontos em todas as regiões do estado e em todos os níveis, hospitais municipais, estaduais e federais. No Brasil, JR, são 71 casos confirmados, a maioria em São Paulo, que tem 30 até agora. Além de São Paulo e do Rio, como eu falei, né, esses casos confirmados que a gente tem acompanhado, há também doentes sendo tratados no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. E agora há pouco, Pernambuco atualizou os números e confirmou a presença do vírus em 2 pacientes. E aí já existe uma onda de decisões sendo tomadas em cada estado para tentar aí amenizar esse contágio. Existe a orientação das autoridades de que não é necessário ter pânico, mas é necessário ter cuidados. E esses cuidados são importantes agora para que a doença seja monitorada e fique ali contida em pontos específicos. No Distrito Federal, por exemplo, estão proibidas aulas, eventos e mesas próximas em bares e restaurantes. São Paulo, a USP já anunciou a suspensão das aulas no Departamento de Geografia por causa de um caso confirmado por lá. Outras 2 escolas da capital paulistana também cancelaram as aulas por terem casos confirmados do Covid-19. O Ministério da Saúde disse agora de manhã que 42 mil postos de saúde de todo o país estão com capacidade para atender até 90% dos casos de coronavírus, esses casos considerados mais leves. E hoje saiu um edital que define aí no país como vai ser feita a quarentena e como vão ser feitos os isolamentos dos brasileiros que acabarem tendo daqui por diante esse contágio considerado local, ou seja, quando a doença passa a circular entre os habitantes da nação. E aí muita gente se pergunta quais são os cuidados, quais são os sintomas. Levantei aqui também para os nossos ouvintes. Os sintomas mais comuns do Covid-19 ou novo coronavírus: tosse seca, com ou sem secreção e febre acima de 37 graus. As pessoas também podem ter dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Nos casos mais graves, que até o momento tem ocorrido nas pessoas mais idosas, dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal. Os cuidados são simples, a gente poderia ter esses cuidados todo dia e já carregá-los ao longo da nossa vida, mas eles acabam sendo reforçados num momento como esse e são importantíssimos. Proteger o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos, lavar frequentemente as mãos, especialmente após o espirro ou a tosse, e utilizar o álcool em gel nas mãos. Os especialistas têm dito aí como é importante o lavar as mãos na prevenção do Covid-19. A OMS também falou agora de manhã que pediu, na verdade, que os países redobrem os esforços contra o coronavírus. Um dos diretores da Organização Mundial da Saúde disse que os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, impedir perturbações econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos. E o que a gente tem visto aí é que, além dessa sensação das pessoas estarem, num primeiro instante, apavoradas com o Covid-19, toda a repercussão que ele tem dado na economia envolvendo outros setores aí do mundo todo. Essas imagens assustam muito a gente quando você observa, por exemplo, aqui um dos nossos ouvintes,
que está morando nos Estados Unidos, está na Filadélfia, ele diz o seguinte, está mandando aqui a mensagem dele, né? Aqui está uma loucura, os supermercados estão ficando vazios, difícil encontrar papel higiênico, produtos de limpeza, água, alimentos não perecíveis. Os americanos estão acumulando as coisas em casa, temendo não poder sair e faltar as coisas em casa. Está uma loucura por aqui, já não é tanto medo do vírus em si, agora o problema é precisar de alguma coisa e não encontrar, diz aqui um dos nossos ouvintes, está nos acompanhando nos Estados Unidos, na Filadélfia. As imagens que a gente recebe da Itália, por exemplo, são imagens assim, desoladoras, né? Porque são cidades vazias, até agora há pouco podia ir para o restaurante, ficar com a distância essa aí de 1 metro, hoje já não pode mais ir para os restaurantes fechados. As pessoas estão, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você está acompanhando isso aí de perto, e os nossos debatedores também. A NBA, que é uma liga de basquetebol, quer dizer, a mais importante, foi suspensa, os jogos foram suspensos. Na América Latina, aqui especificamente, os jogos da fase da eliminatória da Copa do Mundo, os 2 primeiros próximos jogos estavam marcados da seleção brasileira no Brasil, já foram adiados. Na Fórmula 1, que é Fórmula 1. A McLaren já anunciou que não corre no próximo GP, que é o GP da Austrália, em Melbourne, porque um dos integrantes da equipe teve positivo para coronavírus. A outra equipe, Haas, que também participa do Campeonato Mundial, né, de automobilismo, tem 4 integrantes em quarentena. Inicialmente os testes deram negativos, mas estão aguardando aí a contraprova. No mundo todo, né, existe esse movimento para que a doença seja contida de alguma maneira. Museus estão sendo fechados hoje na Europa inteira, além da Itália, que você citou, onde o surto começa a ganhar uma proporção ainda maior, assim como o Irã. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou também que a partir das 0 hora dessa sexta-feira, nenhum voo decola para a Europa, para também tentar conter a infecção, né, dos habitantes. Vai ficar aí exceção, alguns voos ainda partindo e chegando do Reino Unido. Parece que também a questão de recebê-los lá, né? Quer dizer, esses voos agora estão fechados. Você imagina bem a pessoa que viajou, que foi, entendeu? E está com a dificuldade. E a recomendação tem sido a não viagem, né? Aqui no Brasil a gente já tem, inclusive, a restrição para voos da Itália, né? Exatamente. Quer dizer, não é só a questão de avião, de específico, mas fronteiras estão sendo fechadas. Qualquer momento o governo de algum país vai dizer assim, vamos fechar aqui a fronteira. Quanto mais cuidado tiver, agora uma coisa que é interessante, né? Porque quando você vai avaliar, diz, não, é só uma gripe. Poxa, mas quanta coisa para só uma gripe? Você me perguntou, inclusive, se são precisos todos esses sintomas para a pessoa dizer assim, eu tô com coronavírus. Não. É um conjunto de sintomas. Deles, os principais são tosse seca ou com secreção e febre acima de 37 graus. Obviamente que nesse primeiro instante, se você não teve contato com ninguém, né, e desenvolve 37 graus de febre e tá tossindo um pouquinho, não significa dizer que você esteja com coronavírus, porque aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tá nesse estágio ainda. Mas as autoridades já divulgaram, JR, que a partir do momento em que o país registrar o pico da doença, vão ser pelo menos 8 semanas para sair dessa situação. É mais ou menos o que acontece lá na China, que hoje, pelo menos no meio de tanta notícia assustadora, declarou uma notícia boa. Na região do epicentro da doença, em Wuhan, hoje apenas 8 casos foram confirmados e a China já decretou que saiu da epidemia. Esses casos aí indicam exatamente que a diminuição da morte. A gente já viu aí que principalmente entre as pessoas mais idosas ou com algum tipo de preocupação é exatamente essa, imunodeficiência, né? Grávidas também. Exatamente. Não é esse é o grupo. As crianças são as menos afetadas, mas existe a preocupação também com elas. Mas nesse primeiro instante, o que se tem visto e é o que é objeto dos especialistas, infectologistas e outros pesquisadores que estão tentando monitorar e chegar a uma conclusão ainda mais acertada sobre qual o poder do coronavírus é justamente essa. São as pessoas mais idosas e aquelas pessoas que de alguma maneira têm aí o sistema imunológico deficiente. No mundo todo são 127.863 casos até agora,
com 4.718 mortes, 68.310 pessoas foram curadas. Aqui uma de nossas ouvintes de JR, a minha patroa foi semana passada para a Itália e ela voltou ontem, eu quero ficar bem longe dela. Nesse caso, eu acho que é justo. É prudente. É prudente, né? Porque essas coisas são complexas. Eu fui agora, os ouvintes acompanharam, eu e o Cid, né? Estivemos lá, eu já voltei de máscara, porque era um cuidado importante. As pessoas olham com a cara estranha, mas quando você vê que os comissários de bordo, a boa parte deles também estavam usando máscara, você olha, então eu não estou tão errado nisso aqui não. O cuidado, mas já tem tempo, né? O cuidado é importante. Eu vou continuar ouvindo os nossos ouvintes aqui e quero pedir à nossa equipe, Heloísa, por favor, acompanhe, perguntas sobre esse assunto que tiverem sendo encaminhadas pelos nossos ouvintes, que podem encaminhar aqui pra gente pelo 96803-8319. Chegou pergunta, você encaminha, Juliano já recebe a pergunta, já vai responder. No final do programa você volta trazendo um resumo aí das perguntas feitas, ou quem sabe novas informações, de preferência boas. Se Deus quiser, inclusive, a gente aguarda, porque o Ministério da Saúde aqui do Brasil deve, em alguns minutos, iniciar uma nova coletiva de imprensa e atualizar os números e as informações a respeito do Covid aqui. Vai ajudar a gente, inclusive, por exemplo, quando se fala assim, a pessoa tem doença crônica, o que é isso? Entendeu? Quais são as doenças que a gente pode considerar? Quem é esse grupo de risco aí? Vamos ampliar. O grupo de risco, de idade, a partir do X. A pessoa com algum tipo de doença, que doenças são essas que a gente pode dizer assim, olha, cuidado você que está passando por isso, você tem que se precaver ainda mais, porque a gente não sabe, como você disse, já não se sabe mais agora quem é que está, era o cara que veio da Itália, era o cara que veio da China, já não é mais isso aí, porque isso já foi contagiado internamente, é isso? Exatamente. Tá bom, daqui a pouquinho você volta, então? Combinado. Juliano Medeiros no Debate 93, quero agradecer a participação, sempre muito elegante, muito especial, são 11h21 aqui na 93 FM. Vou entrar logo aqui, meus queridos e amados debatedores, perguntando para vocês, enquanto vocês recebem o cafezinho abençoado da Catita, o seguinte, medidas em relação à igreja. Vocês, em suas denominações, têm discutido esse assunto, já aparecem possibilidades de se suspender determinados cultos ou algum tipo de ação específica. O que vocês têm conversado sobre esse assunto? Bom dia a todos, de uma única vez aqui, desculpem a generalizá-los aqui, eu gosto de falar individualmente, mas para adiantar, já que já estamos no estúdio aqui já há 22 minutos. Vamos lá. Pois não, microfones abertos. Muito bom dia, JR, bom dia. Luiz Fernando. Debatedores. A nossa igreja vem tomando algumas medidas, acompanhando as orientações do Ministério da Saúde. O próprio bispo Paulo Rangel já deu algumas orientações para que mantenha-se essa prevenção, né? Evitar esse contato que é tão comum, não só por sermos latinos, mas por termos esse trato da consideração, do amor, da proximidade, do abraço, do aperto de mão. Infelizmente, por conta dessa situação, a gente tem tomado todo esse cuidado, além da higiene pessoal, né? De lavar as mãos, usar o álcool gel se necessário, sempre que possível, né? Mas a gente sabe que isso tudo é apenas preventivo, mas não é suficiente. Mas está sendo dada essa orientação na Igreja Metodista. JR, na primeira Igreja Batista em Piabetá, onde pastoreamos, Luiz Antônio Vieira. E como estamos ali muito próximo de Petrópolis, agora ouvir aqui do Juliano, né, que já tem um caso em Petrópolis, a gente já tem que começar a estabelecer um novo relacionamento aí com essa situação, porque o nosso povo ali frequenta muito Petrópolis, nós temos uma relação muito íntima com a cidade de Petrópolis, ônibus e etc e tal, de lá que desce, e hospitais e comércio do nosso povo. Até domingo, nossa orientação estava sendo tão somente a questão da higiene. Olha, todos passem no banheiro, lavem as mãos, façam a higiene e depois procedermos normal como sempre. E eu penso que a cada dia nós precisamos ir alterando a orientação. Acho que a gente não tem que padronizar. Essa é a orientação. Eu acho que é uma coisa que deve vir
gradativamente. Um dado a mais aí, a questão de Petrópolis, o senhor falou, é um suspeito. Um suspeito, Não é um caso. É para ficar atento, claro, né? Jota, bom dia a todos. Em se tratando do nosso ministério, a gente tem orientado o povo concernente ao que nos é passado pelo Ministério da Saúde, né? Ainda não teve nenhuma medida mais assintosa de cancelar culto, até porque nós estamos esperando o desfecho de toda essa situação para, assim, seguir fazendo o que o Ministério da Saúde, como órgão máximo capacitado para emitir nota de atitude, né? Ele vai nos orientar. Então, a princípio, a gente tem reforçado essa questão, como os colegas já falaram anteriormente, da higiene pessoal. Como o pastor colocou, por sermos latinos, gostamos muito de abraços, por sermos irmãos em Cristo, gostamos muito de comunhão, e isso é um fator agravante para uma situação que tende, se Deus intervir, claro que isso vai bastar, mas dentro de um raciocínio humano tende a se agravar, né? Então, esse é o posicionamento do nosso ministério hoje com relação a essa situação. Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui. O ministério do qual eu faço parte foi cancelado. Agora nós fazemos sempre alguns seminários fora do país e foi cancelado em Portugal. Nós tínhamos agora em abril e foi cancelado. Muitas inscrições estavam sendo feitas e muitas lá mesmo na Europa, em torno, né, de Portugal, foi cancelado. Mas a igreja em que eu faço parte, lá, a Igreja de Nova Vida em Culubandê, né, o bispo Robson Pereira, ele nesse último domingo, ele pediu para que ninguém se cumprimentasse com abraços, né? Isso que vocês já disseram aqui. E que fosse cumprimentos asiáticos, né? Somente baixar a cabeça e levantar, saudando o irmão dessa maneira. É uma boa. Cumprimentos asiáticos. Gostei dessa. Vamos tem adotar. Uns árabes aí que estão cumprimentando com o pé, né? Batendo com o pé. Mas esse é outro negócio, que é tip-toque, negócio, tem um negócio assim. Como é que é o nome desse negócio? Eu sei que eu vi também. É uma dança. Isso é uma dança, é outra coisa. Gente, é o seguinte. Essas preocupações, e eu volto aqui a dizer uma coisa que eu tô achando curioso esse negócio, porque, olha, não tem risco e tal, 0,2, sei o quê, quantos %, mas peraí, cancelar tanta coisa assim? Sim. Então, a gente sabe que ele propaga muito rápido. E o problema, até onde eu estou entendendo, exatamente, não é a gravidade dele, mas é que ele tem uma atuação, ele se multiplica muito rapidamente, é 1 para 3, 1 para 4. Então, às vezes, uma pessoa, ela não sabe que tá. Ela espirrou, como qualquer um de nós, a pessoa tem alergia. Quem tem alergia e espirra, agora é o quê? Eu já estou avisando que eu tenho alergia, posso espirrar aqui. Não é bom só ir para lá de lá. Quando você espirrar, só espirra para lá, para aquele cantinho lá. Tem uma orientação. Lógico, a orientação é para espirrar, para tossir no cotovelo. O pastor está se afastando. E você larga, porque tem gente que gosta de segurar a pessoa, não tem? Que é a pessoa que só fala segurando. Aqui eu cruzei o braço. Entendeu? Então, sai, para com esse negócio, porque você vai estar botando exatamente ali. Então, esses cuidados. Eu ouvi a orientação do secretário de Saúde do Estado do Rio, dizendo que realmente o nível que se encontra no Rio de Janeiro é o nível 1. Em chegando ao nível 2, eles vão, através do governador, emitir uma orientação em que aonde haja evento com mais de 100 pessoas que sejam cancelados. Vocês não acham que uma recomendação, por exemplo, se você estiver gripado, não é nada desse negócio, é a gripe que todo mundo tem, Sim. normal, a gente tem, às mudar de tempo, por exemplo, agora já está quente, semana passada era frio, para nós aqui, né, claro. Então, que a pessoa evitar estar, quer dizer, claro. É delicado, isso é meio chato. Claro, emocional, isso é meio chato, entendeu? Mas você dizer para a pessoa assim, olha, se você tiver gripado, evite ir à igreja, por exemplo. Claro. Entendeu? É uma boa recomendação. Uma precaução. Eu sou plenamente de acordo com isso. Sim. Que a pessoa mesma, né, sem que alguém tenha que falar isso, pastor, que a própria pessoa de fora o íntimo, ela mesma se auto-excluir positivamente, até para ela não ser vista de modo atravessado. Aqui foi brincadeira, mas pode acontecer mesmo. E se afasta dele, ele está espirrando, ele está...
Então a própria pessoa vai sentir esse mal-estar, é melhor que fique quietinho Mas em não é casa. nem só isso, porque uma pessoa que está resfriada, ela já está com a imunidade Sim, baixa. também tem Então, isso. se ela não tiver com problema, ela pode passar Ela adquirir mesma com se muito auto- mais facilidade. Sim, sim. Então, esse cuidado é para ela mesma. E até a questão do contágio, como ele falou, pode ser uma gripe normal, mas em se tratando do que a gente está vendo hoje em dia, a pessoa que tem essa situação, a imunidade baixa, a gripe, ela já passa a ser um fator de risco Claro. para ela mesma e para Sim. outras pessoas. Então, existe também essa corrida, essa ação da população do pânico, da coisa toda. Então, seria um fator... A orientação de uma pessoa doente, com gripe, etc., não ir a um hospital, por exemplo, fazer visitas, não é tão somente para ele não levar a doença, Sim. porque ele está vulnerável, Uma porque infecção... o hospital é um lugar onde os vírus, bactérias estão ali. Então ele pode ser vítima, ele pode até não levar nada, pode receber mais. Então é a medida preventiva que o muitas igrejas JR fala e é boa. Estão transmitindo o culto pela internet. Pela internet. Nesses casos, é aquele caso, por exemplo, a pessoa está internada. Ela não pode ir à igreja. O que ela faz? Ela participa do culto pela internet. Uma pessoa num estado gripal, que aí, o que é um estado gripal? Cabe um monte de coisa debaixo disso aí. Mas você está falando de uma coisa muito complexa, né? Então seria o caso dessa pessoa acompanhar o culto pela internet. Sim. Durante o período, que isso também é uma coisa que passa. A gripe passa, ela tem os ciclos uma virose. dela. É uma virose. E tomar muita vitamina C. Laranja, que é muito bom. Eu gosto muito de goiaba. Depois que eu descobri, e aqui eu falo para os nossos ouvintes, eu tô aqui em São Cristóvão agora. O resfriado está em Xerém. Eu como goiaba, ele não chega aqui não. Goiaba rebate. É impressionante. Comigo funciona bem. Fruta que tem mais vitamina C. Exatamente. Mais que a laranja. E eu não sabia, que eu achava que era só laranja e tal. Não. Entendeu? Não. A goiaba, ela é muito, muito rica. Assim como para minha voz, maçã sem casca é a melhor coisa que tem. Não tem própolis, não tem romã. A cada organismo é uma coisa. Só faço votos que a pessoa experimenta. Também a maçã. O JR, além da vitamina C, que é excelente, mas o complexo B. Principalmente B12. Que a B12 ela aumenta os glóbulos vermelhos, onde vai conduzir a vitamina C. O glóbulo vermelho ali, a hemácia, tem uma cavidadezinha que a vitamina C e outras substâncias se agrega ali e é a hemácia que leva. Então, se a pessoa tiver com pouca vitamina B12, não vai adiantar muito ter vitamina C. Então, tem que ser as duas coisas, porque é o carro que leva. É bom consultar o claro. médico, né? Mas a vitamina B12 é sempre importante. Que fruta que tem? Procurei pra mim. B12? Fruta que tem vitamina B12 é mais comida, a carne vermelha. Carne vermelha. É tudo que o povo tá querendo. E couve, tô comendo aqui. Inhame, só né? não os veganos, o né? inhame é o que tem mais Inhame. Inhame. Couve é melhor. Couve é excelente. Sofrido. Não, eu adoro. Você pode bater o inhame cru. Tem gente que não sabe. Com leite, por exemplo, adoçar a gosto ali, fica uma delícia. O inhame cru. Mas isso vira o quê? Uma sopa? Não, um shot. suco maravilhoso. Porque agora tá na moda o shotzinho de limão para colocar na água, também um shot de não sei o que lá. Então a pessoa faz lá. Limão é rico. Beterraba, põe lá beterraba, tal, faz um shot, entendeu? Vai ter que ter muito cuidado com o suco de laranja, excessivamente. De vez em quando tudo bem, porque pessoas tomam suco de laranja todo dia. Melhor comer a laranja com o bagaço. Porque o bagaço da laranja tem um antídoto. A pessoa fica com frutose. O suco de laranja causa frutose e engorda o fígado. O senhor nas horas vagas é pastor. Eu fui representante de laboratório farmacêutico. Olha aí, o homem tem todas as informações. Eu não sabia que a Márcia surfava. É verdade. Eu não sabia. Hoje eu vi essa cena aí. Dá carona pra vitamina. Ela é quem leva o... Vitamina B12 tem bife de fígado, também, mariscos, ostras, fígado de frango cozido. Fígado em geral. Caranguejo, salmão, truta, queijo mussarela. Barata. Leite tem vitamina B12. Leite, mussarela. Eu não posso prescrever remédio, mas aqui em off eu posso. Bife de fígado, que é uma delícia. Frango cozido. Com cebola. Mas nem todos gostam. Não, tem que ter bastante coisa junto, né? Bastante verdade. acompanhamento. Frango cozido. Frango cozido, que é uma coisa fácil. O assado não, é?
está cozido, né? Mas tem os que tem mais e os que tem menos. Tem os aí. níveis aqui, isso aí. Mas é a Quem carne. lidera o ranking. Rodrigo tá no Google. Tá no Google. Mas mais... o Luiz tá de Eu tô cabeça. lembrando aqui o meu Google. Tá muito bom. A experiência. Tá muito bom. Que eu gosto desse negócio. Não é uma coisa. Nas horas vagas eu sou pastor, não. Pareceu, né? Porque é de especialista, né? Eu vi tá fluindo aí. Isso aí. Mas esses cuidados são importantes. A gente está falando sobre as informações, os ouvintes estão encaminhando perguntas que daqui a pouco a gente volta nesse tema para poder responder os nossos ouvintes. E eu queria, já agora, nesse instante, lançar um desafio para você que está nos acompanhando. Vamos começar aqui na rádio hoje uma série de clamores a Deus por esse assunto. Amém. Me parece, gente, que é o seguinte: se você tiver possibilidade de encaminhar alguma coisa pela internet, encaminhe o motivo de oração. Porque o que negócio vinagre, vamos falar do vinagre, eu não sei o que, e é aquele alarmismo, e gente inventando história, e compartilha caso que a gente não sabe se é verdade. Fake não, news, aqui é o doutor fulano de tal. Será que é o doutor? Gente, a gente nessa hora é duro esse negócio. Áudio é muito perigoso, tem que ver a cara do sujeito. Eu gosto de ver áudio, qualquer um pode dizer que é o que não é. Eu recebi um áudio de um especialista falando que era condenável o álcool gel, que não usassem, que é uma mentira e tudo. Gente, colabora, ajuda. Por que ele não está mostra dizendo a cara que é dele? o antídoto, né? Não está dizendo que é a fórmula, mas a gente tem certeza que vai ajudar na bactéria, vai ajudar na... mas todos os médicos, todos os demais que não esse aí, estão falando que é fundamental o álcool gel. Pois é, nunca foi. Álcool em gel, né, que a gente fala. Eu costumo aplicar a mesma regra quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, e pega uma versão ou uma referência de um determinado autor no rodapé. Se você pegar uma única referência e levar aquilo como uma base sólida, você pode estar incidindo numa grande heresia. Então, pega a fonte lá, o que foi dito, compara com outras opiniões médicas e verifica se efetivamente aquilo ali é ou não é. Porque o pessoal faz muito alarde negativo, começa a aproveitar a situação para ser usada pelo diabo para causar o que está causando. Claro. Então, acho que a melhor maneira é aferir dessa forma, você usar outras opiniões. O tal do inhame aqui tá aqui, ó. Uma espécie que, se tem um inhame que é ruim, que é cru, deve-se tomar cuidado. Uma espécie que, se ingerir, ele tem uma enzima que se torna veneno, é isso mesmo? Não, mas é o inhame que a gente compra no doutor, é isso mesmo, doutor? Não, esse inhame do hortifruti é esse o hortifruti ou qualquer outro, né? Não precisa ser nesse só, não. Não, nesse não. Um tipo de hortifruti. Muito bem. Vamos voltar a esse assunto com as perguntas que estão sendo encaminhadas para a gente pelo 96803-8319, 96803-8319. Atualizações sobre esse assunto. Já desafio você a ser parte da oração, do clamor a Deus. Amém. Nós vamos clamar ao Senhor. E não é aquela coisa regional. Que no Brasil não tem o mesmo impacto. Não é isso. A gente tem que orar por todo mundo. Isso. Amém. Lembrar da China, lembrar da Itália, Amém. os países da Europa que estão ali mais absorvidos por isso aí, a Coreia do Sul envolvendo quantas igrejas, as igrejas lá tem milhares de pessoas. Reúne centenas, milhares. Então é uma coisa impressionante esse clamor a Deus que deve ser feito. Quem já faz um desafio a você, a partir de agora, a gente vai orar especificamente já aqui no nosso debate 93 de hoje, tá bom? Amém. A participação de cada um de vocês é fundamental em todo o processo. Estamos juntos no Debate 93. Meu noivo, diz aqui uma de nossas ouvintes, não consegue reconhecer os erros que comete. Todas as vezes que brigamos, eu sou obrigado a pedir desculpa, mesmo estando certa. Percebo que quando ele esfria a cabeça até se arrepende, mas é incapaz de se desculpar. Apesar de amá-lo, tenho medo de casar com ele, né? Você tá com medo, né, ouvinte? Casar com ele. Como conviver com uma pessoa que não sabe reconhecer os próprios erros? Isso é um problema de caráter. A pessoa que tem dificuldade de reconhecer os seus erros, se torna mais dura a ação do Espírito Santo. Como ser alguém aberto a reconhecer os próprios erros? Eu quero consultá-los e já acrescentar um outro dado aqui, que às vezes a pessoa que quer ouvir o outro pedir desculpas, quer que peça desculpa assim. Tem que botar a calça amarela, o cinto azul, a camisa vermelha, o tênis cor de abóbora, pentear o cabelo pro lado esquerdo. Tem que ser assim. Se não for assim, com choro, chorando, segurando na perna, desesperado, não valeu. Então é só um dado a mais, só para acrescentar a fala de vocês. Fique à vontade.
Quando eu vejo esse caso, eu vejo algumas situações bem interessantes. Primeiro, a oportunidade que ela está tendo de conhecer quem é o noivo dela. E a gente, enquanto pastores que somos, eu estou aqui cercado de oráculos, né? De pessoas com muito mais experiência do que eu. Nos 16 anos de pastorado que eu tenho visto muitas pessoas dentro de um gabinete reclamando de uma situação do cônjuge que foi visualizada durante o namoro e durante o noivado. E aí, às vezes, as pessoas pagam para ver, porque o que ela está relatando aqui, salvo exceções, salvo o adendo que o JR colocou, se atendo exclusivamente à situação, é que ele não tem humildade para reconhecer o erro. A Bíblia vai falar tem várias referências bíblicas que vai direto a isso. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa ou abandona, alcança a misericórdia. 15:33 de Provérbios: o temor do Senhor ensina a sabedoria e o humilde antecede a honra. Então, esse noivo, ele não está, primeiro, enveredado na palavra de Deus, está faltando, na minha concepção, um compromisso mais profundo com Deus, porque quando você recebe o evangelho transforma. Ainda que a gente creia que esse processo ele é constante, ele vai dia após dia, mas o que ela relata aqui é que o negócio já é de tempos. Então, eu acho que ela tem que atentar para isso, levar isso em consideração e pesar, porque casamento não é para casar e separar daqui a 3 meses, é para a vida inteira. Então, você tem que avaliar isso. Me preocupa, vou nessa linha de raciocínio também, mas me preocupa a condição em que ela se apresenta. Ela diz que nós sempre brigamos. Sempre. Meu Deus. Boa. Então, se está sempre brigando, tem alguma coisa que não esse tá noivado, certo. ele já está contaminado, doente. Já está doente. Né? Já e está com problemas sinais estão sérios. acontecendo na vida dela. Seríssimos. Que ela diz que tem medo de casar com ele. Pronto, quem tem medo já tem um pare. sintoma que não é favorável. Isso aí. Tudo bem que o casamento, numa avaliação simplória, é uma aventura. Ninguém treina para casar. Exatamente. É uma aventura. Você vai construindo. Mas você vislumbra, né? Mas você trabalha. Você tem que ter. Nós estamos falando aqui do corona como prevenção. No casamento, você tem que avaliar as coisas que estão acontecendo à sua volta. Tem que conhecer a família do rapaz. Qual é o comportamento do. Não sei, aqui não disse se ele tem pai ou mãe e mãe. Qual é o comportamento dos pais? Como é que se relaciona? Ela não disse se ela tem. Se ela já consultou a família. Porque o conselho da família também deve ser importante. Não pode ser desprezado. Se o pai fala, se a mãe fala, olha minha filha, olha meu filho, olha o caminho que você está tomando, vale a pena ter todo esse cuidado para não chegar nessa condição. Ele sempre briga. Eu aprendi que numa discussão, se ela acontece, se acontecem 3 discussões e a mesma pessoa ganha sempre, a partir dessa terceira já tem alguma coisa errada. Deixa eu só fazer um adendo aqui, não vou falar, só que aqui no e-mail está todas as vezes. A gente entende que são brigas recorrentes, né? Porque a gente colocamos sempre da ideia de que ela está brigando todo dia, mas enfim. Isso. JR, quase que eu não precisaria falar, porque eu estou me sentindo aqui um Danielzinho no meio de 2 leões e uma leoa, né? Que sabem tudo. Mas, de fato, já exploraram muito bem aqui. Me preocupa muito quando ela diz que a gente briga muito, briga sempre e tal. Eu costumo orientar, não é regra, como o pastor aqui, o leão aqui à minha esquerda disse, né? Não é regra, mas eu sempre aconselho a menina, assim, olha pro pai do rapaz. Exato. Dá uma olhada, não que o rapaz vá ser exatamente o que o pai é, claro, porque ele já é filho de uma outra mulher. Muito bem, e o contrário. Olha para a mãe da menina, porque você pode ter uma ideia. Então, conquanto não se conheça, porque tem até um ditado popular que diz que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ele, né? Imagina, não que é tudo de uma vez só, não, é todo dia. Você vai conhecendo a pessoa. Quando eu realizo cerimônia de casamento, eu não digo que hoje vocês estão se casando. Eu digo, hoje vocês estão começando o casamento. É o dia do começo do casamento. Sim. Casamento ocorre durante uma vida. E quando a pessoa vai se revelando. Porém, há coisas que já são reveladas antes do casamento. E ela já viu isso. E ela disse que tem medo. Então, onde há medo, aí é difícil, né? Então, eu penso que essa moça tem que realmente ponderar muito
entrar no acordo e tipo assim, né? Se assumir de casar, não esperar que ele mude. Quer ele assim, ama ele assim, gosta dele assim, não cobre depois, porque ele está dizendo quem ele é. Pastor Luiz, tem um detalhe, ele diz, apesar de amá-lo, Isso. maravilha, você o ama. Amor é maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de amar a ele, ame-se a si próprio. Como Jesus ensina. Porque se você não tiver esse amor próprio, você vai ficar sempre por baixo, sempre se submetendo, e aí as questões vão ficar cada vez piores. É bom analisar com cuidado. Aproveita tudo bem. Acho que o medo também não é tão assustador, não. O medo faz com que ela possa parar para pensar, para refletir qual é a melhor atitude a tomar. Se ela quiser investir nesse casamento e assumir o risco porque o ama, ela já vai consciente dessas possibilidades que ela está enfrentando hoje no namoro. Pergunto a vocês, considerando que uma cultura familiar, ela acaba impregnando um dos seus membros ou seus membros, que a pessoa se arrepende, mas ela não pede desculpas, é o caso dele, com a cabeça fria, de não devia ter feito, mas não diz, me perdoe. Ou aquelas pessoas que vocês conhecem bem, que quando elas fazem uma coisa errada, elas começam a presentear outras. Às vezes é só, ei, você tá linda hoje, você tá bonito, mas não chega para dizer assim, me perdoa pelo que eu fiz. Já volta a conversar cheio de graça, para usar uma expressão suave. Que isso é uma questão de se ensinar, e que se eventualmente na cultura familiar dele não existe isso, ele está reproduzindo. Sim. Ou não está. Ele é um cara de coração duro. Ou seja, aquele olhar da família para saber como é que funciona isso dentro de casa. Porque às vezes é só ele que tem essa dificuldade e a família não, é mais grave. Mas se a família toda é assim, é preciso ensiná-lo. Naturalmente, a mulher tem uma capacidade de ensinar, que é algo extraordinário, mas esse preço aqui tem que ser pago antes. Tem que ensinar antes. Antes do casamento. Antes do casamento. Se não embarca lá e depois vai dizer o quê, né, pastora? Eu creio que ela está confundindo aí esse amor, né, ao meu ver, com uma dependência emocional. Ela tem uma dependência emocional, porque ela diz que mesmo quando ele está errado, né, ele não fala que está errado, ele não pede desculpa. E ela é que ela tem que ficar ali calada, cedendo. E isso daí está movendo dentro dela. Ela pede desculpas. Ela pede desculpas. Gente. Como? Isso daí é uma dependência emocional. É como se ela dissesse assim, esse é o último homem da minha vida, eu não tenho mais condição nenhuma de casar com outra pessoa, só foi ele que apareceu. E aí eu fico perguntando, que tipo de intimidade, que tipo de convivência que ela tem com o nosso Deus? Não é só com Deus, não. E com ele. O que a faz ser essa presa? Exatamente. Por que ela se sujeita a essa submete? Mas aí, pastor, vem a pergunta. Nós não temos todos os dados para nos poder se ela é uma pessoa solitária, se ela é uma pessoa... Essa fala que se amplia, ela é muito importante, porque ela não se restringe a um caso. Então pode dar exemplo, se ele for isso, se ele for aquilo, se ele for aquilo outro. Tem outras qualidades, né? Agora a questão é a seguinte, ele é assim só com essa moça, ele já namorou outras moças, ela conhece, como, não que tem que fazer isso, mas como uma empresa, a pessoa vai trabalhar numa empresa, pede os bons antecedentes lá da empresa. Será que não seria o caso dela procurar saber como é que ele se comportou com outras moças? Como? Né? Não estou dizendo que sim. Porque a questão é a seguinte, vamos supor que ele seja assim, então ele não vai poder namorar e casar com ninguém. Mas, pastor, porque ele vai se comportar assim com todas as mulheres ou é com ela? Mas usando uma fala do senhor mesmo, eu até peguei aqui para pegar um gancho, que, por exemplo, ele falou de caráter, ela perguntou se é falha de caráter. O que é caráter? É um conjunto de ações, né, que formam a moralidade do homem. Só que o caráter, ele é moldado pelo quê? Pela crença que ele recebe familiarmente falando. Então, o senhor usou um ponto aqui muito crucial. Analisa
como é a família desse cabra, né? Desculpa a expressão aqui. Claro. Como é o pai dele? O pai dele fazia isso com a histórico mãe? familiar. Realmente, o pai dele é assim, o pai dele sempre foi assim. Então, a tendência do filho herdar isso do meio onde ele vive é muito gigantesca. Cavaco não voa à loja do toco, né? Exatamente. Então, eu acho que eu não precisaria nem ir a tanto, pegar o portfólio de namoradas dele. Eu acho, mas só em pegar o histórico familiar, você já tem uma ideia. Outra coisa que foi pontuada aqui é a questão do nível do relacionamento. Será que já existe um laço de alma entre os dois? Isso aí. E aí? Aí ela não quer abrir mão, porque de repente, eu tô usando um termo hipotético, né? Hoje está sendo assim. Está se começando de trás para frente. De repente ela se entregou para ele. Isso. É o primeiro, é o homem da vida dela. Assim. Aí ela não quer abrir mão, porque tem um laço emocional muito grande e ela não quer abrir mão disso. Está comprometido. As coisas agora estão sendo assim. Primeiro, tem um relacionamento sexual. Depois, um filho. E por último, casa. Aí você vai casar com uma pessoa que já não era nem para ter namorado, nem noivado, e já se muito menos. E agora você tem um laço, que é uma criança, né? E aí vai para a igreja, todo mundo, a família toda casa, e aí vem aí você namora e noiva dentro do casamento. Dentro do casamento. Nesse caso a gente não sabe nem se tem toda essa conjuntura. Mas assim, existe. Quando há essa a pessoa fica submissa. Desta forma, a gente acaba tendo uma análise ainda que... mas eu chamo isso de dependência emocional. Se ele gostar, eu gosto. Se ele não gostar, eu não gosto. E lamentável até. Eu penso até que ainda há tempo dela fazer a sua reflexão. Sim, eu creio. Mas olha, irmãos, existem pessoas casadas hoje. Que estão casados com uma pessoa assim. Mas, JR, posso falar uma coisa rapidinho? Claro, mas assim, eu queria pedir a vocês. Exatamente, a partir de agora, nesse momento, o assunto é para quem está casado, convivendo com alguém assim. Então, ao meu ver, encalhada é a mulher mal casada. Essa tá encalhada. Tá encalhada. A solteira, ela é livre. Então, essa moça é livre. Ela pode, de repente, andar para onde ela quiser, antes conhecer. Só do que mal acompanhado? Exatamente. A encalhada é a que casou mal, que não escolheu bem e que se prendeu a uma pessoa com um temperamento ruim. E vice-versa também. Né? Exato. Agora, eu tô defendendo a minha raça. Claro, para quem está casada, ela vai ter que, eu vou, como pastor, eu vou orientá-la na questão espiritual, obviamente. Ela vai ter que pedir muita graça a Deus, dobrar muito o joelho dela para orar, para pedir a Deus para fazer aquilo que ela não consegue fazer, já que ela casou com alguém. E é que eu falo, porque hoje em dia existe uma relativização do casamento muito grande. Teve um probleminha, desata. Então ela vai ter que... Eu penso que tanto esse rapaz quanto todos nós aqui temos que realmente praticar aquilo que a Bíblia mesmo sim, suportáveis uns aos outros. Isso. Independente do amor, a questão, o JR colocou aí, já está casado. Dentro do casamento. Já casou, e agora? Como é que faz? Então, ali, dependendo da graça de Deus, eu dependo da graça de Deus para viver e viver. Disse que um rapaz chegou para o pai, serviria para a moça também. Chegou, sentou ao lado do pai, eu vou casar. Para de ficar tocando no cotovelo do pastor Luiz. Contaminando. Eu vi que ele espirrou aí. Ele veio proteger a mão, deixou eu vi que ele espirrou aí. É verdade. Mas eu não espirrei ainda não. Aí o garoto falou, pai, eu vou casar, pede desculpa. Pai, eu só falei que vou casar, pede desculpa. E 4, 5 vezes, pede desculpa. Pai, mas tá bem, por que eu tenho que pedir desculpa? Aí, pede desculpa. Aí falou, desculpa, pai. Pronto, agora você pode casar. Então a primeira coisa que tem que fazer o cara é aprender a pedir desculpa. Tanto o homem quanto a mulher. Saber aprender. É uma piada, é uma brincadeira, mas retrata. Não, é uma ilustração boa. É uma boa ilustração. Ouvinte dizendo, eu também nunca tinha pedido perdão. Pela primeira vez no mês passado, eu pedi perdão por algo que eu fiz. Sentamos, conversamos e nos entendemos, conta aqui uma de nossas ouvintes. Veja, não sei a idade dela, isso não importa, mas não é uma, entendeu? Criancinha. Então alguém que já aprendeu com o tempo, ou ao longo do tempo, ao longo dos anos, estabelecer isso aí. Isso sempre é fundamental para qualquer relacionamento, não é só de homem e mulher, não. Então é curador. Sempre a tempo para declarar, né? E pedir perdão, sempre. Agradeço o carinho dos nossos debatedores, a fala franca, sempre muito especial de cada um deles com a gente no Debate 93. Este
é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nós voltamos aqui com o nosso jornalista Juliano Medeiros, ao vivo aqui na câmera da 93 FM, falando aqui para os nossos ouvintes pelo rádio, os ouvintes que nos acompanham pelo aplicativo, pelo site e também aqui no Facebook, com as imagens aqui do nosso estúdio, com as novas informações e aí as respostas às perguntas dos ouvintes que encaminharam para cá e nós encaminhamos para ele. O Juliano, você estava lá muito atento às coisas, mas eu quero dizer que aqui na mesa nós temos também um especialista, o pastor Luiz Antônio, porque ele fala tanto de inhame quanto de vitamina, coloca no meio as hemácias e diz que as hemácias levam de carona as vitaminas. Uber. Né? Sensacional, hein? Posso dizer que isso é sensacional. Vamos lá. Posso dizer também, JR, que um sistema imunológico sempre muito bem alimentado, obviamente que o funcionamento dele vai ser melhor, as respostas, né? Claro. Mas já existe um estudo também dos próprios cientistas dizendo que não é necessário que as pessoas fiquem apavoradas e comecem a consumir qualquer tipo de vitamina, porque como é um organismo novo, nenhum corpo está preparado para isso, então não há vitamina que vá fazer ter uma resposta mais ou menos efetiva em relação aí ao coronavírus. Mas é claro, pessoas bem alimentadas, que têm uma alimentação saudável, praticam exercícios físicos, vão ter uma resposta a uma doença nova como o coronavírus de uma maneira muito melhor, né, do que aquelas que realmente não têm. E aí, uma das perguntas que inclusive você me fez, quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco? E aí são aquelas acima de 56 anos, que são as consideradas idosas, né? E aquelas também que tenham diabetes, doença cardíaca, e problemas de coagulação e sinais de sepse. A doença cardíaca é até engraçado, porque eles colocam lá que é doença cardíaca muito específica, então não é qualquer tipo de doença cardíaca. E aí é óbvio, os médicos têm muito mais clareza para chegar a um denominador em relação a isso aí. E pessoas também, as mulheres grávidas, estão nesse grupo de risco. Vamos repetir então, só para ficar claro para os nossos ouvintes. Qual é o grupo de risco aí? Vamos lá. São pessoas acima dos 56 anos, né, de idade, são aquelas consideradas idosas que estão nesse grupo de risco. Também pessoas que tenham diabetes, doença cardíaca, problemas de coagulação e sinais de sepse, e também mulheres grávidas. Existe inclusive um estudo lá de Wuhan que o maior número de mortes entre as pessoas mais velhas acontece em parte por conta do enfraquecimento do sistema imunológico e pelo aumento da inflamação, que pode promover a replicação viral e respostas mais prolongadas à inflamação, causando danos permanentes ao cérebro, coração e outros órgãos. O Ministério da Saúde está nesse momento, nessa entrevista coletiva que eu falei ainda há pouco, que eles receberiam os jornalistas, e atualizando os números do novo coronavírus aqui no país. São, até agora, de acordo com o Ministério, vou pegar aqui porque eu anotei num monte de papel, eu tô por região. Agora até eu me perdi aqui. Vamos lá, pelos estados. Tranquilo. Na região sul, são 178 casos suspeitos, 10 confirmados. 6 no Paraná, 4 no Rio Grande do Sul. No norte, há 11 suspeitos, nenhum caso confirmado até agora. No sudeste, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, os estados mais graves, 490 casos suspeitos, 47 confirmados. 30 em São Paulo, 1 no Espírito Santo, 1 em Minas Gerais e 15 aqui no Rio de Janeiro. No Centro-Oeste, 113 casos suspeitos, 2 confirmados no Distrito Federal, um deles, inclusive, em estado grave, está na UTI. No Nordeste, 138 casos suspeitos, 4 confirmados. 2 na Bahia, 1 em Alagoas. Há outros 2 casos em Pernambuco que foram confirmados agora há pouco, que levariam aí esses dados oficiais, portanto, para 5 casos confirmados. E aí o Ministério da Saúde, inclusive, explicou que, como há mais laboratórios realizando os exames, utilizando o teste que foi feito pela Fiocruz, esses dados não conseguem ser validados pelo Ministério da Saúde em tempo real. E ao longo do dia existe a possibilidade de mais 49 casos, JR, serem confirmados no país, porque estão aí aguardando o exame desses laboratórios. Os ouvintes perguntaram muitas coisas, né? Tem um ouvinte que inclusive relatou que vai passar férias no Nordeste, vai ficar um tempo lá, vai fazer conexão em São Paulo, se ela deve ou não usar a máscara.
não há, neste momento, nenhuma recomendação para uso coletivo das máscaras. Acho que isso cabe, né, no consenso de cada um. Se ela acha que tem que usar a máscara, que ela vai se sentir nesse momento mais confortada, mais segura, ok, ela usa. Agora, o que ela não pode deixar de fazer são aquelas precauções que nós passamos no início, como tossir, botar a mão na boca, lavar bastante a mão, não compartilhar talheres e outras coisas com as pessoas, como copo, e sempre passar ali o álcool em gel. Uma outra pessoa fez uma pergunta curiosa. Vinagre ajuda? Não ajuda de maneira alguma. Inclusive, a Sociedade Brasileira, o Conselho Federal de Química aqui do Brasil emitiu uma nota em relação a isso, porque foi muito grande o número de compartilhamento nas redes sociais, inclusive citando um possível estudo que é fraudulento, que não existe, indicando aí que o vinagre seria um ótimo produto, um ótimo componente a ser utilizado nesse momento de epidemia de coronavírus. Os especialistas dizem, JR, vinagre é bom para a salada, somente. Muito bem, essas são informações importantes que a gente está compartilhando aqui com o nosso time de jornalismo da 93 FM. Aos nossos ouvintes, a gente faz 2 apelos. O primeiro, vamos falar sobre oração, a gente vai repetir já. O segundo é o seguinte: não compartilhe essas coisas malucas que você não sabe de onde vem, porque isso gera uma série de problemas. Há pessoas que ficam emocionalmente, imagina o seguinte: a pessoa tem medo, certo? A pessoa assim, tem medo de ficar em casa, tem medo de ficar em casa, e aí de repente ela escuta um barulho. O que ela sente? Quando ela sente um barulho, ela acaba achando que é alguma coisa, porque na cabeça dela já está dizendo que é alguma coisa. Então esses são cuidados importantes. Não compartilha, não leva essas coisas que você, se não tem convicção, consulte, ouça os médicos. Tem muito médico bom que consegue dar explicações claras, entendeu? A gente está aqui trazendo informações jornalísticas para você acompanhar aqui na 93 FM. E aí estão me perguntando o que é sepse, né? Sinal de sepse. A sepse, na verdade, são aquelas infecções, né, que vão tomando conta aí do corpo e de origem bacteriana, enfim, e outras mais. Então, é aquela infecção que a pessoa tem interna e que é um problema. Às vezes você está internado no hospital com isso, né? O pessoal diz assim, infecção generalizada, é a tal da sepse. Então, é justamente isso. Sepsemia, que é o outro nome dado também. Muito bem. Só para a gente finalizar, JR, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que fala nessa coletiva agora há pouco, o Wanderson de Oliveira, ele disse que a preocupação maior das autoridades no Brasil é justamente com o período que vem, que é o de outono e inverno, porque ainda não há nenhuma pesquisa que mostre como age o vírus, o coronavírus, em ambientes diferentes. Então, aqui o Brasil, por ser um país tropical, ainda não se sabe como ele realmente vai reagir quando, na suposição do Ministério da Saúde, os casos começarem a ganhar ainda mais números, né? Então, existe essa preocupação, então, do governo federal, do Ministério da Saúde, com esse período de outono e inverno, que é um período mais frio. Por quê? Porque também existe aqui dentro do país a questão da gripe, né? Da gripe comum, que os idosos têm, existe uma vacinação, que a campanha vai ser antecipada para que essas doenças não se cruzem e possam causar casos ainda mais graves. Então tem toda uma preocupação ocorrendo por aqui. E uma última informação que fica a cargo aí para a gente refletir e também colocar aqui como responsabilidade de cada um: a pessoa infectada pode passar o vírus para outras durante 20 dias. Então, às vezes a gente fala que tem que ficar em quarentena, a gente sabe que é um período difícil, muitos estão em isolamento domiciliar. Não leve isso na brincadeira não, porque o seu tempo ali quietinho dentro de casa é o que pode salvar a vida de muita gente fora dele. Protege o outro e você assim fica mesmo, melhor. Né? Exatamente. Muito obrigado, Juliano Medeiros. Amanhã estará de volta aqui no Debate 93, nos ajudando com mais informações. Quero agradecer a sua presença aqui entre nós hoje no debate. Muito obrigado. De nada, até a próxima. Muito bem, queridos ilustres debatedores, eu quero agradecer a todos. Obrigado. Entra, Luciana, vamos lá, dá aquele resumo seu aí. Luciana, tem outra informação, né, Luciana? De onde vem essa informação? Essa informação veio do norte da Itália, Lombardia, cidade de Mantova. A missionária Cecília Mendes, ela conta um pouco da situação que eles estão passando lá.
ela usa a frase encapsulados. Que ela diz que a situação é desesperadora, os ambulatórios estão fechados, as escolas há mais de 20 dias também, todas, né? Desde a creche até a faculdade, está tudo fechado. Eles têm dificuldade de comprar as coisas, de se locomover, né? Então ela clama no final do áudio dela, em lágrimas, chorando muito, que o Brasil ore pelas pessoas da Itália, que ela disse que a situação lá é terrível. Muito bem. Nós vamos orar já. Realmente é uma batalha, uma luta muito grande. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos da Igreja Nova Vida 100 Vaz Lobo. Um especial Jonatas, um amigo nosso que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Pastora Luísa Tavares, obrigado. Um abraço. Foi um prazer estar aqui e eu quero só dizer para essa menina que na dúvida não ultrapasse, se a gente fala no trânsito. Na dúvida não case. Muito bem, muito obrigado, querido reverendo Luiz Fernando de Oliveira. Obrigado, JR, obrigado essa equipe maravilhosa da 93, meus colegas debatedores, mandar o meu beijo especial para minha esposa Vera, que está nos ouvindo nesta tarde, já início de tarde, a nossa Igreja Metodista Central em Bangu, e por um instante eu me senti incluído, né, porque o Juliano, não ele, mas a autoridade baixou a estatística média de idade para 56 anos. 56, era 60, baixou para 56. Isso é preocupante. O senhor foi... Fomos atingidos. Foi homenageado. Tá bom. Reverendo pastor Luiz Antônio Vieira, obrigado, querido. JR, queridos colegas debatedores, a pastora, uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite renovado. E mando um abraço para a Primeira Igreja Batista em Piabetá, nossa igreja, e dizer ao povo todo em geral que não nos desesperemos, porque o Senhor está conosco. E tudo foi falado aqui até em tom de preocupação, e é isso mesmo, temos que nos preocupar mesmo. Não é para desesperar, mas também não é para ficar relaxados. Mas uma boa notícia veio da China, onde começou. Que lá na cidade de Wuhan, onde começou, a coisa já está sob controle. Significa que isso vai passar. Amém. Isso vai passar. Significa que o mal que atingiu aquele lugar, que foi se espalhando. Alguém até brincou certo dia, assim, dizendo assim, o macarrão quem inventou foi o chinês, mas quem espalhou pelo mundo foi o italiano. E parece que isso começa a acontecer mesmo, né? Tudo se fala da Itália, nem se fala mais da China. E na China, onde começou, já está sob controle. Não que os velhos não mereçam nosso carinho e atenção, mas está atingindo mais os idosos. E a preocupação é mesmo, uma das preocupações além de todos esses cuidados, cuidado com o seu corpo. Boa alimentação, visitar o médico. A gente costuma ir ao médico quando está doente. Podendo ir ao médico antes para receber orientação do médico, aquele tratamento preventivo. Doutor, o que eu preciso fazer numa situação dessa? Procura o seu médico. E o médico vai te orientar para se prevenir, ou se chegar, você tá legal. Eu quero encorajar os médicos das igrejas que ofereçam os seus trabalhos, que faz coletivamente. Bacana. Grava um vídeo. Isso. Apresenta ali, é uma pessoa conhecida na comunidade, torna a coisa mais tranquila, mais segura. É um apelo aos doutores, aos médicos. Ajuda. Meu carinho, meu abraço em nome de todos da 93 FM ao pastor Antônio Carlos Martins, aniversariante de hoje do Ministério Semear em São João. Elisa Milato, que é esposa do pastor Gerardo da Assembleia de Deus do Parque Fluminense, que encaminha a ovelha Elizabeth. Pastor Clóvis Salgado da Igreja Brasil para Cristo. Eleonaida Silva, esposa do pastor Edinaldo da Assembleia de Deus do Parque Fluminense, quem encaminha a ovelha Elizabeth. Também aqui, Bispa Luciana da Catedral Ebenezer de Cosmorama, quem manda é ovelhas Mirlande e Tupiara. Apóstolo Arcélio Luiz da Igreja Colheita Church de Teresópolis. Missionária Célia, esposa do pastor Edmundo da Igreja Batista Monte da Fé na Rocinha, quem encaminha a ovelha Denise. Pastor Almir Prates da Igreja Missionária Porta das Ovelhas em Santa Cruz, quem encaminha a ovelha Wanda. Derlita Marina, esposa do pastor AC Denil da Assembleia de Deus do Parque Império de Campos Elíseos, quem encaminha é a ovelha Isabel. Obrigado pelo carinho de vocês, parabéns aqui aos aniversariantes. Nós vamos orar especificamente por esses assuntos, pedindo a Deus que abençoe todos os aniversariantes, abençoe de forma especial todos que estão enfermos, pedindo a bênção da cura do Senhor, o consolo aos corações enlutados e de forma clara
e objetiva. A partir de agora, entra no ar o nosso clamor a Deus pela saúde do planeta, pedindo a Deus que tenha misericórdia desse episódio tão difícil da nossa história que envolve esse novo coronavírus. Nós vamos clamar. E a partir de agora, ouvintes, todos os dias, quero te encorajar a clamar conosco contra esta doença, clamando ao Senhor para que os médicos, os especialistas, aqueles que estão trabalhando no aspecto material, físico, eles tenham pleno êxito, assim como a bênção do Senhor sobre aqueles que estão infectados, e de alguma forma eles sejam curados em nome de Jesus. Pai de amor, nós estamos diante de Ti nesta hora. Primeiro, agradecidos pelo Teu cuidado, porque sabemos que nada acontece na vida do homem sem a Tua direção, sem a Tua permissão, sem o Teu trato. Mas nós queremos, ó Deus, antes de apresentar as nossas situações de clamor, queremos ser gratos a Ti pela vida dos irmãos e irmãs que estão aniversariando neste dia. Desejando que a Tua unção, a Tua graça poderosa seja a referência, Senhor, sobre a vida de cada um, de cada uma, proporcionando saúde física, emocional, espiritual e até financeira, Pai. Honra Teus filhos e filhas com a Tua graça, com o Teu poder. Agora queremos sim, ó Deus, clamar pela nossa nação, pelo nosso continente, pelo nosso planeta, pelos homens e mulheres espalhados, ó Deus, em todos os continentes, para que a Tua mão de poder intervenha, Senhor. Sabemos que os homens estão buscando, a ciência está buscando meios para solucionar, mas, ó Deus, assim como fala da segurança, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, assim também seja a Tua mão de poder. Pode haver, ó Deus, a ciência, que é o que nós desejamos, que Tu use a ciência como resposta, mas que a Tua mão, ó Deus, seja a referência intervindo nesta causa, sobretudo na nossa nação, ó Deus, no nosso povo. Não permita que saia desse nível 1. Faz a Tua ação poderosa, misericordiosa e graciosa. Nós clamamos, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.